A trilogia Centopeia Humana foi, sem a menor sombra de dúvidas, uma das franquias mais polêmicas e polarizantes do cinema recente. Sobretudo, que trouxe essa ideia absurda para as telas pela primeira vez e foi responsável por chocar os seus espectadores. Considerado por alguns como um clássico cult instantâneo com teor de crítica ao fascismo e por outras como uma das obras mais desnecessárias e repugnantes já feitas, seja qual for o seu teor, a obra conseguiu alcançar o seu objetivo, pois lançou o diretor Tom Six ao estrelato, e se tornou um dos assuntos mais comentados na última década, seja por seus pontos positivos e curiosos, ou por seus aspectos angustiantes e nada convidativo. A ideia de unir 3 seres humanos em um único sistema digestivo, ao contrário do que pode parecer, não saiu de um trabalho de conversas com médicos experimentais, mas sim de um contexto comum, em uma festa com amigos do diretor Tom Six, em 2007. Após verem a notícia de um aliciador de crianças ser exibida na televisão, Tom declarou que um homem como ele deveria ter a sua boca costurada ao ânus de um caminhoneiro gordo. Enquanto todos eles riram, o futuro diretor percebeu que havia acabado de ter uma ideia genial para um filme de gore, e prontamente começou a anotar as suas ideias, para o espanto de seus amigos, que não podiam acreditar no fato de que ele estava levando aquela afirmação a sério. A largada estava dada, mas ainda assim, Tom Six sabia que, mesmo sendo uma ideia de fato original, o processo de produção não seria nada fácil, pois além de tratar de uma ideia um tanto quanto repugnante, ele não era um nome conhecido na indústria cinematográfica, o que levaria à desconfiança de potenciais investidores. Tentando contornar isso, o futuro diretor foi à execução e passou a marcar reuniões com inúmeros produtores de cinema, declarando que havia chegado a uma ideia original que mudaria o gore de forma definitiva, como de fato fez. Tentando contornar o conteúdo controverso da trama, enquanto apresentava a ideia para seus potenciais investidores, Six apenas definiu o enredo como uma história de horror onde 3 seres seriam cirurgicamente unidos, ocultando a costura da boca com o ânus e a união dos sistemas digestivos. Tais detalhes, para que se tenha uma ideia, foram ocultados durante boa parte do processo de produção, que só foram descobertos pelos investidores quando já era tarde demais para abortar o projeto, o que, felizmente, não ocorreu, pois, mesmo um tanto quanto horrorizados, eles continuaram a ver potencial no projeto, apesar da audácia do diretor em esconder os detalhes tão cruciais sobre a trama. Sua estratégia teve resultados, e em questão de apenas algumas semanas, Six conseguiu um aporte de cerca de 1,5 milhões de euros, uma mixaria se comparado aos orçamentos de grandes filmes de Hollywood, mas uma bagatela mais do que o suficiente para que seu projeto saísse do papel, que foi possível graças às locações baratas que fizeram na Holanda, além de terem selecionado atores majoritariamente desconhecidos para os papéis, o que barateou ainda mais o processo de produção, que iniciou quase que imediatamente. Entretanto, se engana quem pensa que a parte mais difícil da pré-produção havia passado, pois Tom sabia que seria uma tarefa um tanto quanto difícil encontrar atores que estivessem dispostos a aceitar um papel em Centopeia Humana, principalmente após conhecerem suas responsabilidades e o que isso exigiria de cada um. Sabendo que precisava procurar por atores desconhecidos e também um tanto quanto desesperados, Tom resolveu criar uma estante para o recrutamento em Nova York, fazendo entrevistas com atores amadores e entusiastas. Esses estariam dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar o estrelato. Foi nesse momento que se desenrolou a parte mais polêmica e controversa de todo o processo de produção de A Centopeia Humana. Tom sabia que a maior resistência para aceitar o trabalho viria do público feminino, e pensando nisso, ele teve que dar uma grande suavizada em todas as cenas, pois não queria que a nudez das atrizes fosse explorada de forma sexual, mas de forma a demonstrar a naturalidade e a objetificação dos personagens, uma vez costurados. Pensando nos desafios que encontraria para encontrar interessadas e para agilizar o processo de escolha, Tom percebeu que deveria apresentar a ideia da centopeia humana logo de cara, eliminando assim todas aquelas que ficassem chocadas com a ideia ou que estivessem inclinadas a desistir no decorrer do projeto. Com isso, o diretor montou um desenho esquemático que detalhava todos os detalhes da centopeia humana já operada, com os sistemas digestivos unidos e o provável resultado final do projeto, também em exibição, e que por fim o deixou em exposição na entrada das audições para que as atrizes desempenhassem o papel. Diante disso, dezenas de candidatas deixaram o local antes mesmo de conseguirem uma audiência, pois ficaram horrorizadas com a ideia e com o desenho, que foi concebido de forma ultra realista. Muitas declararam que chegaram a ficar ofendidas com a natureza do papel, o que acabou por eliminar justamente todas as atrizes que não durariam até o final do projeto, exatamente como o diretor esperava. Enquanto dava os toques finais do roteiro, o diretor insistiu que, para que o filme ganhasse uma camada de sarcasmo e ironia, deveria incluir a chamada de 100% medicamente verídico.
a qual aparece em um dado momento do filme. Para obter essa certificação simbólica, Tom entrou em contato com um cirurgião holandês para que esse trabalhasse como consultor do filme. Mesmo tendo optado por não ter seu nome divulgado, pois não queria ser relacionado com o projeto, o diretor declarou posteriormente que o médico não somente fez escárnio da ideia, como também o chamou de lunático, pois, segundo ele, não havia absolutamente nada de medicina cirúrgica em um filme como aquele, que era um verdadeiro desrespeito à sua profissão. Contudo, o tempo passou e o cirurgião acabou também mudando de opinião, chegando a contratar Tom Six após algumas semanas, perguntando se ainda havia alguma vaga no projeto. Com o aconselhamento do médico, algumas pequenas alterações tiveram que ser feitas no roteiro, e também na estrutura da centopeia humana. Mas, apesar disso, a essência da ideia permaneceu a mesma. No fim, o médico declarou até mesmo que havia se apegado ao projeto e gostado de fazer parte, embora ainda acreditasse que aquilo não tinha nada a ver com a aplicação prática da medicina, e não deveria passar do mero exercício da ficção, o que já foi o suficiente para que a trama conquistasse esse status de 100% verídica, embora nada estética, ou mesmo aplicável, fosse por questões físicas ou psicológicas. Alguns anos após o lançamento do filme, foi realizado também um estudo nos Países Baixos acerca da viabilidade de uma criação como essa, o que chegou a resultados perturbadores acerca do tempo de vida das cobaias que fossem submetidas a um processo como esse. Segundo o material publicado, a cobaia dianteira poderia sobreviver por um longo período de tempo, sofrendo de inúmeras lesões e atrofia de músculos por ficar permanentemente em uma posição de joelhos, mas ainda assim sobreviveria sem grandes dificuldades, embora fosse impossível determinar o estado psicológico da vítima. No entanto, a situação fica ainda mais caótica a partir da segunda cobaia. Segundo o estudo, a sobrevivência da segunda cobaia dependeria de uma série de fatores que não foram incluídos na obra, mas são aplicáveis no mundo real. Caso fosse oferecida uma dieta hipernutritiva para a primeira cobaia, a saturação de nutrientes poderia fazer com que elas não fossem absorvidas e permanecessem nas fezes, sendo então absorvidas pela segunda cobaia. O grande problema seria na hidratação da segunda vítima, que precisaria receber água por via intravenosa, o que já culminaria em um desvio do objetivo original do experimento. Já da terceira cobaia em diante, a sobrevivência seria muito improvável, devido à ausência de nutrientes na dieta, além do estado de infecção constante que sofreriam em seus intestinos. Condição essa que também seria sentido pela segunda cobaia, mas que novamente poderia ser tratada por via intravenosa. Sendo assim, embora sirva como um exercício de criatividade no gênero gore, a centopeia humana não seria possível no mundo real, pois levaria à morte dolorosa e excruciante de seus participantes em questão de dias, fosse pela carência de nutrientes ou pelas infecções generalizadas que o sistema digestivo único causaria. Mesmo que nenhum contato íntimo real tenha sido feito entre os atores, engana-se quem pensa que eles escaparam ilesos do processo de produção, pois precisavam aguentar longas horas ajoelhados e também com muita ansiedade. Como passavam às vezes horas inteiras de joelhos, foram contratados massagistas que, ao término das sessões de gravações, todos os dias, proporcionavam longas massagens relaxantes para os 3 atores principais. Uma forma de agradecimento que o diretor encontrou por estarem se dedicando tanto ao projeto e à sua ideia mirabolante. No entanto, o que mais movimentou os sets de filmagens durante a produção foi a expectativa que criou acerca do momento onde os atores finalmente seriam unidos como um só, pois o diretor Tom Six fez questão de esconder a sua estratégia até o último momento possível. Para evitar contato, foram desenvolvidas técnicas de silicone que dessem a impressão de que os corpos dos atores estavam conectados, enquanto na verdade estavam separados pelo silicone. Por não terem recebido essa informação, os atores e também outros membros da produção passavam dias inteiros especulando qual seria a estratégia adotada, mas também um tanto quanto nervosos, pois a esse ponto não duvidavam mais da ousadia do diretor caso pedisse que fizessem um contato real. O mistério só foi revelado alguns dias do início das filmagens, com a centopeia unida, quando a diretora de maquiagem da obra precisou perguntar para Tom qual seria a estratégia usada, pois precisava se planejar para fazer o trabalho quando chegasse a hora. Percebendo que não havia mais alternativa, o diretor uniu todos no set e contou qual havia sido a solução que havia encontrado, o que arrancou risadas de todos por lá, criando assim um clima descontraído em meio a uma produção tão sombria e caótica como A Centopeia Humana. Uma vez que chegou aos cinemas, a obra recebeu críticas mistas, que variam desde o culto até a completa rejeição, chegando a ser descrita como um filme desnecessário e oportunista. Censurado em inúmeros países europeus, que rejeitaram a violência e o tom sugestivo da obra, Centopeia Humana, mais do que uma obra gore, mais do que uma obra de gore trash,
se tornou também um ícone do cinema contemporâneo, uma obra que estimula a curiosidade acerca do seu conteúdo e o teor absurdo que contém. Ainda assim, podendo ser também classificada como um dos melhores exemplos do absurdismo e da total falta de sentido no cinema moderno.